Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, quer aprender como eu fiz essa boneca voodoo? Continua aí no vídeo para você ver o passo a passo. Mas antes, é claro, já deixa meu joinha porque eu confesso que deu trabalho fazer, viu? E para começar, já comecei aqui com a pele feita, então já tá com base, corretivo e sobrancelhas feitas. Então vamos para os olhos. No olho eu começo com esse tom de marrom, eu vou marcando todo o côncavo, sem medo mesmo de marcação, então vou marcando bem ele, subindo um pouco mais para minha pálpebra fixa, e depois com esse pincel, um pincel de esfumar bem limpo e fofinho, eu vou esfumando todo esse marrom ali com a pele para ficar aquele degradê bonitinho. Depois com um tom de vinho não, um roxo na verdade. Então eu aplico em toda a minha pálpebra móvel, aplicando mesmo, sempre com batidinhas, né, para não cair muito embaixo. E subindo um pouco mais pro côncavo. Aplico bem, para ela ficar bem roxa mesmo. E volto com aquele pincel limpo, sem produto. E esfumo bastante ali na região do côncavo, unindo esse vinho, né, esse roxo com o marrom. Sem preguiça de esfumar, esfumando bastante. Volto de novo com aquele marrom para escurecer mais ali a região do côncavo e também o cantinho externo do olho. Então eu aplico novamente ele e vou voltar também a esfumar novamente com aquele pincel limpo, esfumando bastante. Depois com um pincel de pó eu varro ali toda a sombra que caiu, sombra e pó solto que eu havia aplicado para não sujar a pele. Aí feito isso, vamos para a parte de baixo dos olhos com um lápis preto. Eu aplico em toda a minha linha d'água. Então eu aplico sujando um pouquinho, descendo um pouco com esse lápis. Sujando bastante ali a região inferior dos olhos. Depois com um pincel desses língua de gato de precisão pequenininho, eu vou aplicar aquele tom de roxo, selando esse lápis ali embaixo e descendo um pouquinho com ele. Esfumando bastante o lápis. Depois eu pego aquele tom de marrom novamente e aplico também, só que descendo um pouquinho mais para ficar da mesma forma como ficou na parte de cima, ficar embaixo. Aí eu achei que estava precisando de um brilhinho, então eu usei essa sombra líquida, só peguei o brilho dela mesmo, só um pouquinho, e apliquei no centro da minha pálpebra móvel. Aí depois veio a máscara de cílios, apliquei bastante, caprichando bastante nas camadas para deixar aquele olho bem de boneca mesmo. Depois com o iluminador, apliquei ali na região abaixo da sobrancelha, né, a região do arco da sobrancelha, e esfumei com um pincel limpo para ficar um degradê bonito entre o iluminador e a sombra. E apliquei também iluminador ali no cantinho interno do olho para iluminar mais o olhar. Fiz o mesmo processo no outro olho. E aí o cabelo eu amarrei, fiz um topetinho ali, só pegando a frente dele mesmo. Amarrei com uma liguinha, depois eu peguei um pedaço de barbante e amarrei um lacinho para ficar mais bonitinho. Agora vamos para a make real da nossa boneca. Então com um tom de marrom um pouquinho mais escuro do que a minha pele, eu acho que uns 2 tons mais escuro que a minha pele, eu fiz todo o traçado central do rosto, do corte que vai ser, né? Então eu risquei todo o rosto no meio e depois também liguei os traços que é ali da boca, sempre escurecendo bastante, mas usando o mesmo tom de marrom clarinho. Depois com o delineador líquido, eu fiz o traço do corte, bem no meio daquela marcação que eu fiz com marrom claro. Então eu marquei todo o rosto, começando ali pela boca. Com muito cuidado, porque é assim, tem que ter muita calma para fazer. Então eu fui marcando ali todo o rosto, depois o centro do rosto também. A parte mais difícil foi aí dar a voltinha do nariz. Deu um pouco de trabalho, não é muito fácil manter uma linha reta. Mas até que eu me saí bem, não foi tão complicado. Eu achei que esse pincelzinho aí do delineador, eu achei que ajudou mais. Se fosse com pincel, talvez eu não teria tido tanta precisão. Cortes feitos,
Então eu fui escurecer um pouquinho mais ali aquela sombra que eu tinha feito primeiro, com esse tom de marrom mais quente, um marrom mais terroso, para ficar parecendo mesmo que a cicatriz, né, que é aquela marca de cicatriz. Então eu reforcei ali em todo o risco do rosto, começando ali pelas laterais, né, da boca e no centro da boca também. O batom, eu não tinha batom preto, então eu apliquei lápis preto na boca, tá? Como fica com a boca fechada, então eu apliquei lápis. Mas o ideal mesmo era um batom preto. Depois eu fiz as marcações ali dos pontos, onde vai ser a costura. Então eu marquei pontinhos em torno de todo o risco que tem no rosto, tanto o risco central quanto o risco ali da boca também. Fazendo sempre os pontinhos mais ou menos aonde eu quero que fique a costura. Pontinhos feitos, aí eu fui com aquele tom de marrom um pouco mais escuro da paleta para fazer a sombra do ponto que vai ser costurado no rosto, né? Então, para fazer a sombra e também servir de guia para eu saber aonde eu vou colocar a linha. Depois, com uma cola de cílios e barbante, no caso aí eu usei lã, tá? Lã de fazer cachecol mesmo. Então, eu fui medir os pedacinhos, né, para cortar o pedacinho, medi o tamanho que seria cada ponto e cortei vários pedacinhos para ir mais rápido no processo. E com a cola de cílios fui passando ali nos pontinhos que eu havia feito para poder colar os pontos. Aí essa parte tem que ser com muita paciência, porque dá um pouquinho de trabalho, não é muito fácil. Então eu fui colando, eu usei a ajuda de uma pinça para poder colar, porque não é fácil, mas deu tudo certo, consegui. Então eu fui fazendo todo o processo da forma como eu achei que deveria ser, como eu já tinha feito a marcação também. Aí fica legal que fica a sombra, né, do ponto, então eu achei bem legal. Aí eu fui colando um a um em todo o rosto. Eu já tinha cortado os pedacinhos de lã, então foi mais fácil do que cortando aos poucos. E fui colando lã por lã, até ficar parecendo mesmo uma costura. Rosto feito, aí fui pro pescoço, fiz um corte também no pescoço. Então, fiz a risca já direto com o delineador. Então, com o pincelzinho do delineador, fiz um corte. E já fui fazendo a marcação dos pontinhos que vai colar, né? Aí eu fui escurecer um pouquinho os pontinhos, como a linha cobriu aqueles pontinhos pretos que eu fiz com o delineador. Então eu escureci para parecer realmente que é uma cicatriz, né? Que foi realmente dado ponto. Então fui escurecendo pontinho por pontinho para ficar mais realista. O pescoço eu fiz o processo normal. Então eu fiz esse coração aí para servir de molde, de papel, para eu conseguir fazer o traçado do coração da nossa boneca. Então fiz da mesma forma com o delineador e pintei de batom. E terminei, finalizei ele da mesma forma como do rosto e do pescoço com a linha. E é isso, esse é o resultado da nossa boneca. Dá um pouco de trabalho, mas eu gostei bastante de fazer, achei que ficou bem realista, bem legal. É claro, se você for para uma festa, não feche a boca, né, para você conseguir comer e falar. E use batom. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar meu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo, ótimo fim de semana e até mais. Tchau, tchau.